Vamos resolver exercícios sobre equilíbrios químicos. Este exercício da PUC pergunta qual fator que não interfere no deslocamento de um equilíbrio. Vamos direto à resposta. Um catalisador, ele sempre age da mesma maneira no sentido dos produtos e no sentido dos reagentes. Por isso, ele não interfere em relação ao deslocamento de equilíbrio. O catalisador não interfere porque o que ele faz para um lado da reação, ele faz para o outro lado da reação. Ele acelera uma reação química, mas como ele acelera para os dois lados, então o catalisador não interfere num equilíbrio químico e, portanto, não é capaz de causar deslocamento de equilíbrio. A resposta aqui é a letra D, o fator que não interfere. Agora, temos esse exercício da Federal de Santa Catarina. A reação é 2NO2 formando N2O4, uma dimerização, e tem ΔH igual a menos 14. Devemos entender que ΔH negativo, reação exotérmico, ΔH dado é sempre para a reação no sentido normal, sentido direto, de NO2 indo para N2O4. Então, de NO2 para N2O4, a reação é exotérmica, libera calor. No sentido inverso, ocorrerá o inverso. Ela será endotérmica, irá absorver calor. Repito, se no sentido direto a reação é exotérmica, no sentido inverso, a reação será endotérmica. Qual das alterações abaixo aumenta a concentração do produto? O nosso produto aqui, quando nós falamos assim, estamos nos referindo ao produto da reação direta, o N2O4. O que é que vai interferir na formação de N2O4? Fatores que desloquem a reação para o lado de produzir N2O4. Vamos dar uma olhada em cada um. Aumentar a temperatura. Um equilíbrio sempre tenta se restabelecer, sempre faz o efeito contrário. Se eu aumento a temperatura, o equilíbrio então vai reduzir a temperatura e para isso se deslocará no sentido endotérmico, que é o sentido da reação inversa. A reação inversa gasta N2O4 e não produz N2O4. Então, o 1 está errado. Vamos a 2. O aumento da concentração de NO2. Se eu aumento a concentração de NO2, o equilíbrio vai gastar o NO2 para se restabelecer. E gastar NO2 fará com que a reação se desloque no sentido para a direita, no sentido direto, no sentido de formar N2O4. Portanto, a afirmação 2 aumenta a concentração do produto. A diminuição da temperatura. Quando você diminui a temperatura de um equilíbrio, o equilíbrio, para se restabelecer, vai querer aumentar a temperatura que foi diminuída. Ele vai se deslocar para o sentido exotérmico. O sentido exotérmico é para a direita. É o sentido direto que produz N2O4. Portanto, 0,4, a afirmação 0,4 também ajuda no que queremos, que é formar N2O4. Vamos agora à próxima. Se eu diminuir a pressão, veja, eu tenho 2 volumes de um lado e 1 volume do outro. Essa questão do volume no equilíbrio químico, ela é sempre vista da seguinte maneira. Eu olho apenas para quem é gasoso. Do lado dos reagentes, eu tenho 2 volumes gasosos, do lado dos produtos, 1 volume gasoso. Eu devo entender que do lado dos reagentes, meu volume são 2 volumes e do lado dos produtos eu tenho 1 volume. Portanto, o lado dos produtos é o lado de menor volume. Como eu devo ver o que ocorre com uma reação diante da pressão? Imagina uma garrafa PET na sua mão. Você aperta ela, o que você faz com o volume dela? Você diminui o volume dela. Se você solta ela, você diminui a pressão das suas mãos, você aumenta o volume dela, ela volta ao normal. A reação química de equilíbrio químico tenta se reestabelecer quando algo é feito sobre ela, uma vez que ela já esteja ali no equilíbrio químico. Isso é o princípio do deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier. O que uma reação vai fazer quando você diminui o seu volume para que ela se reestabeleça, para que ela, então, consiga se adaptar a essa nova situação? Se você diminuir o volume, ela se desloca para o sentido onde ela precisa de menos volume. E se você solta a pressão, se aumenta o volume, ela se desloca para o sentido em que ela tem maior volume. É assim que você deve pensar. A gente até brinca aqui, vamos chamar isso de lei de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar.
quando se tratar de pressão. Então, a lei de Le Chatelier terá uma sublei, que é a lei de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Então, vamos ver. Eu diminuí a pressão, eu soltei a garrafa PET, pensando na garrafa PET para facilitar o nosso entendimento. Quando eu solto um pouco, quando eu tiro um pouco a pressão, o volume se vê livre para aumentar. Então, diminuir a pressão causa aumento do volume. E a reação vai se deslocar para o lado que ela tem maior volume, o lado de produzir NO2 e não N2O4. Portanto, o 0,8 não é o que queremos. Por enquanto, temos 0,2 e 0,4. E a adição do catalisador, como foi falado agora mesmo no exercício anterior, ela jamais altera um equilíbrio químico e, portanto, não causa deslocamento de equilíbrio. Só há duas afirmações cabíveis, 0,2 e 0,4. Esse tipo de exercício sempre traz assim, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 16, os números assim, né, que não são subsequentes. Quando você se deparar com esse exercício, você deve somar as afirmativas corretas. 0,2 mais 0,4 dá 0,6. Então, você tem diversas afirmações e aí você soma o número daquelas que são corretas. 0,2 mais 0,4 dá 0,6. E é isso o que você deve escrever como resposta deste tipo de exercício. Então, veja, não se trata de alternativa, hein? É um exercício específico que sempre aparece nos vestibulares. Não sei quem inventou isso aqui, porque o cara é bem xarope mesmo, né? Poderia escrever 1, 2, 3, 4, né? O aluno causa uma confusão na cabeça do aluno tudo isso daqui. Mas você já sabe agora o que fazer quando se deparar com esse tipo de questão. 0,6 é a resposta. Eu tenho agora para vocês aqui, veja, a primeira reação que aparece lá em cima, do carbonato de bário, que está se dissolvendo em água, então seus íons se separam. Então, na realidade, nem é uma reação química, corrigindo aqui, é apenas um fenômeno físico da dissociação iônica. E temos aqui reações, de fato, nas linhas de baixo. Por isso que está separado. A primeira reação, que é a maior, ali você tem um equilíbrio de solubilidade, que é o que ocorre quando um sal pouco solúvel se dissolve em água. Só um pouquinho dele se dissolve. A maior parte dele permanece não dissociado na forma sólida. E quando isso ocorre, com todos os sais que têm pouca solubilidade em água, que inclusive nas tabelas por aí são designados como sais insolúveis. Esse termo é muito coloquial, porque quando você aprofunda os seus estudos da química, você descobre que nada é insolúvel. Tudo tem um pouquinho de solubilidade. Essas coisas que popularmente são chamadas de insolúveis, mas que na verdade têm um pouquinho de solubilidade, elas caem num equilíbrio químico especial, o equilíbrio de solubilidade. Quando você vai montar a constante de equilíbrio para um caso como esse, vai seguir a regra e não vai colocar quem é sólido. Portanto, não haverá ninguém no denominador. E essa constante de equilíbrio, a constante de equilíbrio para equilíbrios de solubilidade, ela é chamada de KPS, PS minúsculo. As demais reações são reações de equilíbrio normais, onde você vai montar a constante de equilíbrio Kc. Em nenhum dos casos aqui há nomes especiais, tá? Só no caso de cima. Então, o que é para ser feito? O que você deve agora tentar fazer para cada uma dessas reações? Você tem que obter a constante de equilíbrio em função das concentrações, Kc. E Kc, para o primeiro caso, que está maior aqui, a reação maior, lembre-se, você vai chamar Kc de KPS. KPS. Como no KPS não entra o sólido, e como entre os reagentes só existe um sólido, KPS só terá a parte do numerador, não terá a parte do denominador. KPS igual a concentração de Ba2+ vezes a concentração de CO3 2-. Ou seja, KPS sempre será a concentração do cátion vezes a concentração do ânion. Será sempre um produto. Por isso que o KPS tem esse nome. PS significa produto de solubilidade. A constante para sais pouco solúveis, ela sempre é um produto, uma multiplicação entre concentrações. Por isso chamamos de KPS. Nas reações abaixo, primeira reação, todos entram. A concentração é elevada ao cubo, a concentração de NH3 é elevada ao quadrado. A terceira reação, carbono não entra porque é sólido.
A água entra porque está no estado gasoso. A água líquida não entra nas expressões de Kc. Mas a água gasosa sempre entra. Por quê? Porque a água estando gasosa, há variação na sua concentração. Quarta reação, todos entram, todos gasosos. Quinta reação, todos entram. Sexta reação, todos entram. Um comentário sobre o KPS novamente. Aqui existe um cátion para cada ânion. Então o produto não terá ninguém elevado a nada. Ficará a concentração de um vezes a concentração do outro. Mas se eu tivesse, por exemplo, um sal com 2 ânions para cada cátion, o produto seria a concentração do cátion vezes a concentração do ânion ao quadrado. Então fique atento a isso. Se falarmos em termos de Kp, equilíbrio de solubilidade não tem Kp, porque ninguém é gasoso. E nas reações do segundo quadro, nas 5 reações do segundo quadro, todas elas têm Kp, porque tem pelo menos um cara gasoso. No Kp, nós montamos a expressão da constante em função de pressões parciais. Devemos escrever, por exemplo, para a primeira reação do quadro de baixo. Pressão parcial de N2 vezes a pressão parcial de H2 elevado ao cubo dividido pela pressão parcial de NH3 elevado ao quadrado. Na segunda reação do quadro de baixo, Kp é igual a pressão parcial de CO vezes a pressão parcial de H2 dividido pela pressão parcial da água. Carbono não vai entrar, porque ele é sólido. Lembrando, então, no Kc, entra todo mundo que é gasoso e aquoso. No Kp, só entra quem é gasoso.